Na verdade, isso mesmo é uma coisa que foi o próprio homem que instituiu, Isso. né? Nós vemos isso desde o Antigo Testamento, o homem criando imagens para referenciar os seus deuses, né? Nós vemos, por exemplo, o pai de Abrão. A história diz que ele era um grande artesão. Ele confeccionava imagens dos deuses de Ur dos caldeus. Isso aí é lá em Gênesis. Então, lá desde o começo, as pessoas elas querem ver quem elas estão adorando. O homem tem muito disso. Ele quer ver. Ele quer testificar com os olhos. Essa é a contrapartida do nosso Deus. Ninguém consegue vê-lo. É aquilo Nós que estamos Paulo, aqui, é mas não aquilo que estamos Paulo vendo. até chega a falar em um momento, ele chega lá, tá tendo vários altares, e aí tem um lá Sim. que não tem nada, né? Ao Deus É o desconhecido. altar do Deus desconhecido. Na verdade, a gente olha para o contexto da história, o percurso, né, que a história, o rumo que a história vem tomando, e a gente percebe que o homem sempre quis uma imagem. Vocês lembram de Moisés no monte, quando ele desce, o povo já fez bezerro de ouro, o povo tá. E ali, vale ressaltar uma coisa: ali há uma inocência do povo. O povo ali, eles não estão fazendo um bezerro de ouro para adorar outro Deus. Eles estão fazendo um bezerro de ouro achando que aquele bezerro representa o Deus, o nosso Deus, o Deus, Deus é. verdadeiro, mas na verdade não. Então, o homem quer fazer imagem porque ele quer se firmar em algo que se vê. E essa é a contrapartida do nosso Deus. Ele é um Deus que ninguém vê o olho dele, mas ele está vendo. Porque ele tem olhos como chama de fogo. Amém? Ninguém vê os aspectos físicos. É por isso que eu amo Jesus, porque Jesus, em João capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 9, ele fala assim: quem me vê, vê o Pai. Então, quem quer encontrar Deus, ver Deus, tem que olhar para o Filho. Só em Jesus a gente consegue enxergar Deus. Então, por exemplo, os irmãos católicos têm imagem, escultura, a gente não tem nada contra, né, nossos irmãos católicos, mas nós servimos um Deus que ele não pode ser manipulado. Nosso Deus não é simplesmente um boneco que eu tiro daqui e coloco É aqui, isso. um gesso que eu tiro daqui. Não, nosso Deus é muito grande, é incalculável, imensurável. E Jesus diz, ele é tão tremendo as coisas de Deus, que Jesus disse: quem quer ver o Pai tem que olhar para mim. Quem me vê, vê o Pai. Então, essa é uma das coisas que também eu gosto de falar. Mas, assim, ao longo do tempo, a gente percebe que as pessoas, elas querem se firmar em coisas que elas veem. E não agora, saindo do contexto católico, em todos os aspectos, as pessoas querem ver, elas querem se firmar. Até mesmo porque nós somos isso, né? Nós somos ser humano, nós queremos ver. Ver, né? Mas a fé, a razão da fé é não ver. O entendimento da fé é só crer e não enxergar. Primeiro eu creio e Depois eu vi. depois eu vejo. Então, a fé é isso, é justamente isso. É por isso que nós não temos esse costume. Na verdade, nós que somos cristãos pentecostais, crente pentecostal, bíblico, acredita que o nosso Deus, ele é um Deus invisível. A gente não vê, mas a gente crê. E qual que é o único aspecto que a gente tem de entender quem Deus é pelo olho? Olha para Cristo. É isso. Veja Cristo. Leia Cristo. Quando você entender a imagem de Jesus nas Escrituras, você está vendo o próprio Pai. Porque Cristo se parece com o Pai. É isso. É, E aí, Cristo, agora aqui está o grande segredo. Cristo não está falando de aspecto físico. Cristo está falando de algo espiritual. é Então, quem me isso. vê, vê o Pai. Pai. Porque um texto que caiu como uma luva agora. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A expressão o verbo estava com Deus é prostonteon, do grego, que significa estar voltado para. O que João está dizendo é que desde a eternidade, Cristo estava voltado para Deus, um na frente do outro. Então, Cristo é o que vê no Pai. E Cristo só faz o que viu o Pai fazendo. Pode. É por isso que ele falou: quem me vê, vê o Vê o Pai. Pai. Por quê? Porque eu tô desde a eternidade olhando para ele. Amém. Nossa. É como se os dois estivessem face Face a a face. Então, assim, é por isso que eu costumo falar que Cristo é o que vê no Pai e Cristo só faz o que viu o Pai fazendo. Porque se alguém perguntasse por que você multiplica pão, ele falaria. Se alguém dissesse assim para Jesus: Jesus, por que você dá de comer a multidão? Ele diria: porque eu vi o meu Pai.
fazer isso. Êxodo 16:40. E o povo comeu o maná que caiu do céu durante 40 anos. Nossa. Jesus diria, eu dou de comer porque eu vi meu pai fazendo o maná cair do céu. Nossa. Por que que você fala que tem água para dar, para oferecer? Não dá. Porque eu vi o meu pai Dando. fazendo água sair da rocha. É, Então, Cristo é o que vê no pai e Cristo só faz o que viu o pai fazendo. Então, se a gente for ter uma imagem de quem ele é, a gente está limitando. Agora, referente ao que a Jaqueline falou sobre a imagem. Se a gente tiver uma imagem, a gente limita. Uma imagem limita quem nosso Deus é. O tamanho de Então, Deus, nós não né? cremos em imagem, nós cremos nas escrituras.